Você já teve a sensação de que o céu estava em silêncio, como se Deus estivesse te vendo, mas não dissesse nada, como se em meio à dor, à confusão ou até mesmo ao pecado, você esperasse uma palavra e tudo que recebeu foi o silêncio? Talvez você não saiba, mas houve momentos na Bíblia em que o próprio Jesus, aquele que curava com um toque, ensinava com autoridade, repreendia com palavras de fogo e ressuscitava com um simples comando, escolheu o silêncio. Não porque não tinha o que dizer, mas porque o silêncio, naquele instante, dizia muito mais do que qualquer palavra humana seria capaz de expressar. Jesus falou com o mar revolto e a tempestade se acalmou. Ele chamou Lázaro pelo nome e o morto saiu do túmulo. Ele dialogou com demônios, com fariseus, com pecadores e com reis. Mas em 3 momentos decisivos da história da humanidade, ele se calou. E foi exatamente nesses momentos que o mundo tremeu. Porque quando Deus escolhe o silêncio, não é ausência, é estratégia, é juízo, é misericórdia contida. É um amor tão profundo que não cabe em frases. É uma dor tão grande que não pode ser explicada. É o tipo de silêncio que faz o universo prender a respiração. Neste vídeo, você vai descobrir os 3 momentos mais impactantes em que Jesus ficou em silêncio. E mais do que isso, você vai entender por que ele fez isso. E como esse silêncio ainda ecoa até hoje em corações como o seu. Se você já se perguntou onde Deus está quando tudo parece desmoronar, ou por que ele não respondeu aquela oração desesperada, esse conteúdo é para você, mas eu já te aviso, talvez você chore. Talvez você se veja em um desses momentos. Talvez você perceba que o silêncio de Jesus nunca foi rejeição, sempre foi redenção. Fica comigo até o final e compartilha esse vídeo com alguém que esteja em silêncio também. Porque o silêncio de Jesus pode ser exatamente o que vai salvar essa pessoa da culpa, da dúvida ou do desespero. Imagine a cena. Uma mulher é arrastada pelas ruas de Jerusalém. Suas vestes estão descompostas, seu rosto marcado pelo medo e pelo escárnio. A multidão grita. Homens religiosos a empurram, carregando pedras nas mãos, e cada passo mais próximo do templo é um passo mais perto da morte. Não há misericórdia nos olhos deles, apenas a certeza de que estão ali em nome da lei. Aquela mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés dizia: tal pessoa deve ser apedrejada. E agora, diante do povo e diante de Jesus, eles querem um veredito. Mas o que acontece a seguir muda tudo. Jesus, o Verbo encarnado, o Mestre que sempre tinha uma resposta, não responde. Ele se abaixa, silencia e começa a escrever no chão. Não uma resposta imediata, não uma acusação, nem uma defesa, apenas o som do silêncio e dos traços que ele fazia na areia. Aqueles homens esperavam um julgamento, mas foram surpreendidos por uma ausência desconcertante de palavras. Esse silêncio era como um espelho, e naquele reflexo mudo não era mais a mulher quem estava exposta, eram eles. Você já parou para pensar por que Jesus se calou ali? Por que, ao invés de proferir uma sentença ou um discurso, ele escolheu o silêncio? Porque havia algo mais profundo em jogo. O silêncio de Jesus desmonta a hipocrisia dos acusadores. Expõe as pedras escondidas nos bolsos dos religiosos. Dá tempo para a consciência falar mais alto que a religiosidade. E também revela o coração dele, um coração que não compactua com o pecado, mas que jamais será cúmplice da condenação impiedosa. Esse silêncio grita, ele diz: onde está o teu acusador? E mais que isso, diz que até quando estamos errados, Jesus não nos trata com escândalo, mas com redenção. A mulher não disse nada, Jesus também não, mas naquele instante, tudo foi transformado. Aquele silêncio foi o som da graça agindo em tempo real. E talvez hoje você esteja como essa mulher, culpado, envergonhado,
achando que ninguém poderia te entender, esperando por uma punição, mas Jesus está em silêncio. Não porque ele te rejeitou, mas porque ele está escrevendo algo novo sobre você. Ele está esperando seus acusadores largarem as pedras, está esperando você perceber que a graça fala mais alto quando as palavras cessam. Se esse momento já falou com você, compartilha aqui nos comentários. Você já sentiu que Jesus ficou em silêncio quando você mais precisava? O que você acha que ele estava escrevendo naquele chão? Curte esse vídeo, se inscreve no canal e não sai daqui, porque o próximo silêncio é ainda mais profundo. Imagine um homem coberto de feridas, com o rosto ensanguentado, as costas marcadas por chicotes romanos, coroado de espinhos. Ele está diante de um governador poderoso, numa sala repleta de soldados, acusadores e olhos que o julgam com ódio. O governador é Pôncio Pilatos, um político preso entre a pressão do povo, a intriga dos sacerdotes e sua própria consciência. Ele quer entender, quer julgar, quer talvez até libertar. Então faz uma pergunta direta, com o peso de uma sentença. Tu és o rei dos judeus? Mas Jesus silencia. Você consegue sentir a tensão? Todo o universo parece prender a respiração. A verdade está diante do homem. A palavra viva, aquela que criou o mundo com um haja, está ali. E quando tem a chance de se defender, se cala. Pilatos insiste. Não vais responder? Não sabes que tenho autoridade para te soltar ou crucificar? Mas Jesus permanece sereno, quieto, como um cordeiro levado ao matadouro. Como o cumprimento vivo da profecia de Isaías 53:7. Foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Por que Jesus ficou em silêncio? Porque, em vez de provar sua inocência, ele escolheu não se defender. Porque naquele momento, Jesus não estava ali para escapar. Ele estava ali para entregar. Não era sobre evitar a cruz, mas cumprir o propósito eterno. O silêncio de Jesus não era covardia, era soberania. Ele não respondeu, porque ele era maior do que qualquer tribunal humano. Ele sabia que a verdade não precisava se explicar. Ela apenas permanece. Talvez você esteja enfrentando acusações também. Pessoas distorcendo suas palavras, situações onde a injustiça grita, momentos em que você quer provar sua inocência, sua intenção, sua verdade. Mas o céu está te ensinando algo. Nem toda injustiça precisa de resposta. Às vezes, o silêncio é a maior prova de autoridade que existe, porque quem sabe quem é, não precisa se defender de quem não enxerga. O silêncio de Jesus diante de Pilatos foi, na verdade, o grito mais alto da redenção. Ele estava dizendo sem dizer: você acha que tem autoridade sobre mim, mas tudo isso está debaixo do plano do meu Pai. O silêncio de Jesus era a trilha sonora do céu preparando a cruz. Um momento em que o mundo quis julgar Deus. E Deus, em vez de reagir, decidiu amar. Se você já passou por um momento assim, onde todos te julgam, mas você escolhe se calar, comenta aqui embaixo: Senhor, me ensina o poder do teu silêncio. Curte esse vídeo agora mesmo e fica comigo até o final. O último silêncio de Jesus foi o mais doloroso e também o mais poderoso. Era noite. Os discípulos dormiam, mesmo após tantos avisos. Mas Jesus não conseguia. Ele estava em agonia. Algo profundo pesava sobre ele. Não era apenas o medo da dor física, mas o peso real dos pecados do mundo. Ele se afastou um pouco e caiu com o rosto em terra. E então, ele orou. 3 vezes. As palavras são conhecidas, mas talvez nunca plenamente compreendidas. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o que o céu respondeu? Nada.
nenhuma voz como no batismo, nenhum anjo falando como no deserto, nenhuma confirmação como no Monte da Transfiguração, apenas o som das folhas, da noite e do suor de sangue caindo no chão. Jesus clamou e o céu silenciou. Ele, que sempre esteve em comunhão com o Pai, ele que dizia, eu e o Pai somos um. Ele agora sentia o silêncio de Deus em sua carne. Você já esteve ali? Já se sentiu no Getsêmani da sua alma? Já clamou com todas as forças do seu espírito e não ouviu nada em resposta? Já teve a impressão de que Deus estava distante no seu momento mais escuro? Então talvez agora você entenda. Até Jesus passou por isso. E não porque o Pai o abandonou, mas porque aquele silêncio fazia parte do plano. Porque antes da cruz havia um cálice. Antes da ressurreição havia um jardim escuro. Antes da glória, houve uma noite onde o Filho do Deus vivo suou gotas de sangue enquanto o céu se calava. Mas preste atenção, o silêncio do Getsêmani não era indiferença, era confiança. O Pai estava vendo, estava presente e estava dizendo, com seu silêncio, que Jesus podia ir até o fim, porque tudo aquilo não terminaria em morte, mas em glória. O silêncio de Deus não era ausência. Era o sinal de que Jesus estava no centro exato da vontade divina, mesmo sem resposta. E essa talvez seja a maior lição para você hoje. Se o céu está em silêncio, não significa que você está fora do propósito. Pode ser o contrário. Pode ser que você esteja exatamente onde Deus te quer. No centro da entrega, no lugar da rendição, no solo sagrado onde a fé não depende de voz, mas de convicção, onde você aprende a confiar mesmo quando não entende, a prosseguir mesmo quando não sente. Se esse silêncio te representa, comenta agora, eu confio, mesmo sem ouvir. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que está atravessando uma noite escura e se inscreve no canal, porque aqui a gente vai fundo na presença de Deus, mesmo no silêncio. Você percebe agora? Jesus não ficou em silêncio por fraqueza, mas por propósito. Ele silenciou diante da acusação, diante do poder político, diante do abandono, e em cada um desses silêncios o céu estava escrevendo a maior história de redenção que já existiu. Talvez hoje você esteja enfrentando o seu Getsêmani pessoal. Ou talvez se sinta como a mulher arrastada diante da multidão, esperando julgamento. Ou talvez esteja diante de um Pilatos moderno, uma autoridade, uma pressão, uma injustiça que quer te fazer gritar, mas Deus está te ensinando a se calar. O silêncio de Jesus nos ensina a confiar quando o céu está em aparente silêncio. Ele nos ensina que a fé não é medida pelo quanto ouvimos, mas pelo quanto confiamos quando não ouvimos nada. É aí que a verdadeira entrega acontece. É aí que a cruz se aproxima. E é aí que a glória começa. Agora feche os olhos, respire fundo. Vamos orar juntos. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que assistiu até aqui, por cada alma que sentiu o peso do silêncio, por cada coração que já gritou e não teve resposta. Que neste momento, Senhor, mesmo sem palavras, a Tua presença invada cada lugar, cada quarto, cada coração. Senhor, que as escamas caiam dos olhos. Que a Tua palavra, mesmo silenciosa, encontre terreno fértil em cada um que ouviu. Que a semente que foi lançada hoje frutifique a 100 por 1. Que o silêncio do céu não seja visto como rejeição, mas como direção, como preparação, como um chamado mais profundo à confiança. Espírito Santo, cura o coração de quem se sentiu abandonado. Restaura a esperança de quem pensou que estava sozinho. Ativa a fé de quem decidiu continuar, mesmo sem ver. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, seja como um manto agora, sobre todos os que decidiram confiar no Teu silêncio. E eu profetizo com ousadia. Você que ouviu até aqui já é abençoado nas regiões celestiais em Cristo. Você não está esquecido. Você está sendo moldado, você está sendo preparado e muito em breve o silêncio será rompido
e o som será de vitória, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu ouvi o silêncio de Deus e entendi o propósito. Compartilha esse vídeo com alguém que está passando por um tempo de silêncio espiritual. Curte, ativa o sininho e se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar ainda mais fundo em verdades que o mundo esqueceu, mas que o céu nunca silenciou. E se você quer saber o que acontece quando Deus fala e a voz dele abala tudo, então fica ligado no nosso próximo vídeo. Quando Deus fala, o inferno se cala. Não perca!